A doutrina dos apóstolos. Professor Daniel Ramos. No Instagram @professor Daniel Ramos. Ementa, em Et 2.42 narra as atividades das primeiras comunidades de fé, e está incluído nos chamados sumários das primeiras comunidades que são descritas no livro. Estes são os sumários: 2,4247, 4,3235, 5,1216, 6,7, 9,31, 12,24, 16,5, 19,20. Os três primeiros são os principais. As Bíblias de Jerusalém e NVI, aparece na tradução, mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, em vez de perseveravam na doutrina dos apóstolos que encontramos na tradução João Ferreira de Almeida, mais antiga. O termo ensinamento é mais fácil de compreender que doutrina, se bem que um significa o outro. Estes ensinamentos eram as instruções que os apóstolos apresentaram aos judeus que se converteram ao cristianismo e frequentavam as orações da comunidade. Esse tema é relevante, pois quer examinar à luz destas comunidades, se temos comunhão com a igreja primitiva apacentada pelos santos apóstolos. A proposta quer provocar ao aluno, cristão, a mergulhar na sola scriptura, fontes internas, e documentos da tradição, fontes externas, até encontrar suas raízes de fé apostólica. Parte 1. O fundamento da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Et 2.42-47. Com a nova era pós-modernidade, surgiu uma tendência às rápidas mudanças, como sendo um rolo compressor sufocando cada vez mais, rapidamente, os valores éticos tradicionais sedimentados na igreja e na sociedade, implantando em contraposição uma nova ordem, pluralista, relativista e vulnerável. Neste contexto onde a igreja está inserida, se não ficar firme na doutrina dos apóstolos e nas suas tradições evangélicas, com embasamento numa profunda convicção doutrinária, os menos informados correm o risco de nos apostatar da fé genuína e verdadeira seguindo as heréticas falsas doutrinas. Por isto que o apóstolo Paulo exorta, assim, 2 Tim 4.34, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em Atos 2, para que os cristãos se reuniam. Ali estavam essas pessoas que tinham saído do mundo para se juntar ao grupo de pessoas chamado de discípulos, e eles formaram a primeira igreja. Mas para que serve a igreja? O que ela faz? O que ela provê? Qual era o perfil da igreja primitiva? E perseveravam na doutrina dos apóstolos de ensino e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Et 2.42, atividades puramente espirituais. E esse é o modus operandi para a igreja em qualquer tempo, uma vez que se diz fundamentada nas escrituras atentando para o detalhe crucial. A doutrina. O ensino dos apóstolos é posto em primeiro lugar nessa lista. A primeira coisa que estes primeiros cristãos desejaram era mais ensino por parte dos apóstolos. Os ensinamentos da comunidade de fé fundamentados nos santos apóstolos atestam sua legitimidade enquanto igreja. Quando homens e mulheres tornam-se cristãos, eles sofrem a mudança mais profunda que eles jamais poderiam imaginar, é realmente uma experiência profunda. Portanto, deve-se tomar cuidado para que esta experiência não seja meramente emocional, o que pode trazer prejuízos profundos. A verdadeira experiência da conversão em Jesus Cristo provoca no cristão mudanças simplesmente por acreditar na verdade. Esta crença na verdade nasce através da exposição da palavra. Foi a pregação de Pedro, o seu ensino, a sua doutrina, que uniu essas pessoas. Como vimos, as pessoas em Atos estavam juntas porque elas tinham tido a mesma experiência. Mas o que nos impressiona imediatamente a respeito delas é que elas tinham tido a mesma experiência porque elas tinham acreditado no mesmo ensino, na mesma mensagem.
Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas à comunidade cristã, et 2.4143. Nunca teria havido uma igreja primitiva a não ser por este ensino específico. Por isso somos obrigados a enfatizar que o ensino, a exposição da palavra, deve vir primeiro porque foi ele que conduziu as conversões, a transformação. Foi a pregação petrina, o seu ensino, a sua doutrina, que uniu essas pessoas. Elas acolheram a palavra e foram inseridas na comunidade de fé. O verso 44 diz que todos os que creram estavam juntos. Eles cresceram no mesmo ensino, pois era uma igreja unida que se reuniam para cultuar ao Senhor. Parte 2. Etimologia do termo doutrina. Doutrina é o conjunto de ensinos e crenças que constituem o cânone de fé e prática do cristão. No grego didástico tem os seguintes significados segundo Strong: ensino, aquilo que é ensinado; doutrina, ensino a respeito de algo, o ato de ensinar; instrução. Nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar, em distinção de outros modos de falar em público. Didache deriva de didático, que significa ensinar, conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como um professor, ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina em alguém, algo ensinado ou prescrito, explicar ou expor algo, ensinar algo a alguém. A palavra doutrina é assim definida no Dicionário da Língua Portuguesa, do Light Doctrina, SF1. Conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. 2. Catequese cristã. 3. Ensinamento, pregação. 4. Opinião de autores. 5. Texto de obras escritas. 6. Regra, preceito, norma, tal procedimento fez doutrina. Há diversas palavras para perseverança em grego. A palavra aqui é proskartereu, a qual significa aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado e fiel a alguém, ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para, estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Esta palavra é traduzida em outros textos por ter pronto, Mac 3.9, consagraremos, et 6.4, acompanhava, et 8.13, serviço, et 10.7, constantemente, RM 13.6. No Dicionário da Língua Portuguesa, perseverar, VTI conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar, VPRED continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir. V Instituto conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Perseverança, SF qualidade ou procedimento de perseverança, pertinácia, constância, firmeza. Pertinaz, ad muito tenaz, obstinado, persistente, teimoso. Constâncias, SF qualidade de constante. Vigência, vigor. Firmeza de ânimo, perseverança, persistência, ânimo. Parte 3. O sucesso da Igreja Primitiva. Já nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos, constatamos algo de suma importância para o avanço irresistível da Igreja Primitiva. Mesmo não possuindo uma fórmula mágica de administração, a Igreja precisou de apenas 3 décadas para chegar aos pontos mais distantes do Império Romano. Consolidados no ensino da Palavra de Deus, mantinham-se os cristãos firmes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e reverência. E muitas eram as maravilhas que o Senhor operava por intermédio deles. Ao contrário do que pensam alguns estudiosos, a igreja do Pentecostes não era piegas, nem emocional, era bíblica e teologicamente cristocêntrica.
A perseguição levou a igreja à obra missionária. O tempo de perseverança na doutrina dos apóstolos os qualificou a pregar. Quando HB foi escrita, os hebreus cristãos já estavam se cansando das lutas e pensando em desistir. O autor então escreve para lembrá-los do passado e estimulá-los no presente olhando para o futuro. Eles estavam tendo necessidade de perseverança, HB 10.31-39. Nossos irmãos do passado perseveraram em meio a grandes lutas, HB 11.33-38. Vale a pena ressaltar que com tantas novidades no mercado evangélico, em termos de doutrinas, mais do que nunca é necessário que perseveremos na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia, tem pessoas que trocam de igreja como se troca de roupa. Hoje estão aqui, amanhã estão noutro lugar. A igreja primitiva perseverava mesmo em face às mais duras provações, com perda de bens e da própria vida, para manterem-se firmes na doutrina dos apóstolos. Parte 4. O que é perseverar? O movimento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, contribuiu para levar ao arrependimento para quase 3.000 pessoas. E essas foram batizadas, confessando seus pecados, e foram inseridas ao pequeno grupo de discípulos existente. Percebemos, pela leitura, que eles eram perseverantes em 4 fatores essenciais: doutrina, comunhão, refeição e oração. O Espírito de Cristo uniu-os de tal forma que ansiavam estar reunidos em teu nome, cantar louvores e partilhar alguma bênção. É importante sermos perseverantes na doutrina dos apóstolos. Devemos prestar atenção àquilo que eles ensinaram, por ser a principal fonte de informação a respeito da pessoa de Jesus e do seu ensino. Os seus ensinamentos devem servir-nos como fundamento da teologia bíblica, para não corrermos o risco de nos afastarmos da verdade. Em seguida, tenhamos o cuidado de manter a comunhão com os irmãos em verdadeira fraternidade e partilha. Por causa desse testemunho, era dito nos primeiros tempos: vede como eles se amam. Então, segue-se a ceia do Senhor, em memória do sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz. Esta celebração é o ponto alto da liturgia cristã, cujo centro é o Cordeiro imolado. A partilha dos símbolos do Corpus Christi sacrificados por nós. Finalmente, outro fator importante é a perseverança na oração. É útil que vivamos em oração constante, segundo o ensinamento de Paulo, orai sem cessar, 1 Ts 5.17. As nossas reuniões são constituídas pela oração persistente. Jesus referiu que a sua casa é chamada casa de oração, e que tudo o que pedirmos com fé receberemos. Parte 5. A exortação paulina. Essas foram as palavras de Pedro, uma promessa para todos quantos o Senhor chamar, et 2.39. Os que recebiam essas palavras, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, há algumas perguntas que não querem se calar. Qual seria a doutrina dos apóstolos? Quantos declaram ter autoridade apostólica, quando na verdade são apenas impostores? O apóstolo Paulo temia grandemente que isso acontecesse. Oxalá que suportasseis um pouco de incipiência da minha parte, mas de fato me suportais. Pois vos zelo com zelos de Deus, porque vos desposei com um só esposo, para vos apresentar ao Messias como uma virgem pura. Temo, porém, que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos, e se apartem da sinceridade e da pureza para com o Messias. Na verdade, se aquele que vem, prega outro Yeshua, o qual não pregamos, ou se recebeis um espírito diferente do que recebestes, ou se um evangelho diferente do que aceitastes, bem o suportais. Julgo que em nada tenho sido inferior aos maiores dentre os apóstolos. 2 Cor 11.15. Nós não devemos suportar os impostores. Devemos saber se o zelo do nosso líder é conforme o zelo de Deus. Paulo não era inferior a nenhum apóstolo, mas, com toda a certeza nossos líderes, são inferiores aos apóstolos, principalmente no que diz, perseverar na doutrina dos apóstolos. Paulo advertiu a igreja de Corinto a tomar cuidado com os falsos apóstolos, obreiros enganosos, pois o fim deles é a própria injustiça. 2 Cor 11 de outubro de 15. Paulo justifica seu apostolado para toda a igreja quando se faz participante do sofrimento de Cristo através do empenho com a obra missionária que lhe foi incumbido. 2 Cor 11.26-31. Ele tinha certeza que não era um orgulhoso, sustentando um cargo ministerial, sabia que não era um impostor e, ainda, um mentiroso.
Paulo perseverava na doutrina de o Messias, tal como descreveu João: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de o Messias, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. 2 João 8:9. Parte 6. A doutrina da perseverança. A doutrina da perseverança tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça não podem cair nem total nem definitivamente, mas certamente perseveram nele até o fim e estarão salvos para toda a eternidade. Quem primeiro ensinou explicitamente esta doutrina foi Agostinho, embora não fosse coerente neste ponto, como se poderia esperar dele, um rigoroso adepto do predestinacionismo. Com ele a doutrina não assumiu a forma exposta acima. Ele sustentava que os eleitos não podem cair de modo que se percam definitivamente, mas, ao mesmo tempo, achava possível que alguns que foram revestidos da nova vida e da fé verdadeira possam cair completamente da graça e, por fim, sofrer a condenação eterna. A Igreja de Roma, com o seu semi-pelagianismo, incluiu a doutrina do livre-arbítrio, negava a doutrina da perseverança dos santos e colocava a perseverança destes na dependência da incerta obediência do homem. Os reformadores restabeleceram esta doutrina, colocando-a no seu devido lugar. Contudo, a Igreja luterana voltou a fazê-la incerta, atribuindo-lhe dependência da contínua atividade da fé, por parte do homem, e pressupondo que os crentes verdadeiros podem cair completamente da graça. Os cânones de Dort, depois de chamarem a atenção para as muitas fraquezas e faltas dos filhos de Deus, declaram: mas Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu imutável propósito de eleição, não retira totalmente o Espírito Santo do seu povo, mesmo em suas graves quedas, nem consente que cheguem ao ponto de perderem a graça da adoção e serem provados do estado de justificação, ou de cometerem pecado para a morte ou contra o Espírito Santo, tampouco permite que eles fiquem totalmente desamparados e se precipitem na destruição eterna. Os arminianos rejeitaram este conceito e proclamaram que a perseverança dos crentes depende da sua vontade de crer e das suas boas obras. Pessoalmente, Arminio evitou esse extremo, mas os seus seguidores não hesitaram em manter a sua posição sinergista, com todas as suas consequências. Os arminianos wesleyanos seguiram essa hermenêutica teológica. Parte 7. A exposição da doutrina da perseverança. A doutrina da perseverança exige exposição cuidadosa, principalmente em vista do fato de que a expressão perseverança dos santos está sujeita a ser mal compreendida. Devemos observar primeiramente que a doutrina não pretende ensinar apenas que os eleitos serão certamente salvos no final, embora Agostinho lhe tenha dado essa forma, mas ensina especificamente que aqueles que uma vez foram regenerados e chamados eficazmente por Deus para um estado de graça, jamais poderão cair completamente desse estado e, daí, deixar de alcançar a salvação eterna, apesar de poderem, às vezes, ser dominados pelo mal e cair em pecado. Afirma-se que a vida própria da regeneração e os hábitos que dela se desenvolvem nas veredas da santificação jamais poderão desaparecer inteiramente. Além disso, devemos proteger-nos do possível mal-entendido, segundo o qual, esta perseverança é considerada como uma propriedade natural do crente, ou como uma atividade contínua do homem, por meio da qual ele persevera no caminho da salvação. Quando Strong a descreve como a continuação voluntária, da parte do cristão, na fé e na prática do bem, e como o lado ou aspecto humano do processo espiritual que, visto do lado divino, denominamos santificação. Por certo, isso está sujeito a criar a impressão de que a perseverança depende do homem. Os reformados, porém, não consideram a perseverança dos santos como sendo, acima de tudo, uma disposição ou atividade do crente, embora certamente creiam que o homem coopera nela, exatamente como coopera na santificação. Eles até acentuam o fato de que o crente cairia, se fosse deixado entregue a si mesmo. Estritamente falando, é Deus quem persevera, não o homem. Pode-se definir a perseverança como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. É porque Deus nunca abandona a sua obra que os crentes continuam de pé até o fim. Parte 8. Prova da doutrina da perseverança. Afirmações diretas da Escritura. Há algumas passagens importantes da Escritura que consideramos aqui.
Em Jó 10.27-29 lemos: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Em RM 11.29 diz o apóstolo Paulo: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou, na versão utilizada pelo autor, são sem arrependimento. Quer dizer que a graça de Deus revelada em sua vocação nunca mais é retirada, como se Deus se arrependesse de havê-la dado. Esta afirmação é de caráter geral, embora no contexto em que se acha a vocação de Israel. O apóstolo consola e fortalece os crentes de Filipos com as palavras: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. FP 1.6. Em 2 TS 3.3 ele diz: Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Em 2 TM 1.12 ele faz soar uma nota de regozijo: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E em 4.18, na mesma epístola, Paulo de glória e dá glória a Deus pelo fato de que o Senhor o livrará de toda obra maligna e o levará a salvo para o seu reino celestial. Provas por inferência. Também se pode comprovar a doutrina da perseverança por inferência. A. Da doutrina da aliança da redenção. Na aliança da redenção Deus deu o seu povo ao seu Filho como recompensa pela obediência e pelo sofrimento deste. Esta recompensa foi estabelecida na eternidade pretérita e não foi submetida à condição de alguma fidelidade incerta do homem. Deus não volta atrás, em sua promessa, e, portanto, é impossível que aqueles que são considerados como unidos a Cristo e como partes da sua recompensa, possam separar-se dele, RM 8.38,39, e que aqueles que ingressaram na aliança, entendida como uma comunhão vital, caiam e sejam eliminados dela. B. Da eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo. Em sua obra expiatória, Cristo pagou o preço necessário para adquirir o perdão e a divina aceitação do pecador. A justiça de Cristo constitui a base perfeita para a justificação do pecador, e é impossível que aquele que é justificado pelo pagamento de um preço tão perfeito e eficaz fique de novo debaixo da condenação. Ademais, Cristo faz constante intercessão por aqueles que lhe são dados pelo Pai, e a sua oração intercessória por seu povo é sempre eficaz. João 11.42, HB 7.25. C. Da união mística com Cristo. Os que estão unidos a Cristo pela fé, tornam-se participantes do seu Espírito e, assim, tornam-se um corpo com Ele, pulsando neles a vida do Espírito. Compartem a vida de Cristo, e, porque Cristo vive, eles vivem também. É impossível que eles sejam retirados do corpo e, assim, frustrem o ideal divino. A união é permanente, visto que se origina numa causa permanente e imutável, o livre e eterno amor de Deus. D. Da obra que o Espírito Santo realiza no coração. Diz corretamente Dabney, é uma inferior e indigna avaliação da sabedoria do Espírito Santo e da sua obra no coração humano, supor que ele comece a obra agora e, logo em seguida, a abandone, que a centelha vital do nascimento celestial seja um ignis fatuus, fogo fato, ardendo por um pouco e depois expirando na escuridão total, que a vida comunicada no novo nascimento seja uma espécie de vitalidade espasmódica e galvânica, dando a aparência exterior de vida à alma morta, e depois morrendo. Segundo a Escritura, já nesta vida o crente está de posse da salvação e da vida eterna. Jó 3.36, 5.24, 6.54. Poderíamos partir da suposição de que a vida eterna não é eterna? E da segurança da salvação. É evidente na Escritura que os crentes podem, nesta existência, alcançar a segurança da salvação. HB 3.14, 6.11, 10.22, 2p1.10. Isso estaria fora de questão, se fosse possível aos crentes cair de graça a qualquer momento. Essa segurança só pode ser desfrutada por aqueles que estão com a firme convicção de que Deus aperfeiçoará a obra que começou. Parte 9. Como podemos perseverar? Como devemos fazer para permanecermos fiéis? Vejamos alguns conselhos de Doctrina Apostolorum, com base na Palavra de Deus. A. Permanecer firme na fé e na doutrina.
Como escreveu o mestre Judas, irmão de Tiago, contra os ímpios e falsos mestres, assim, Jardim V3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, confronte com o Jardim VV 3:13. B. Reter as tradições apostólicas e evangélicas. Segundo o dicionário Aurélio, a tradição quer dizer ato de transmitir ou entregar. Transmissão de valores espirituais através de gerações. Aqueles que querem mudar a qualquer custo as tradições e valores éticos e espirituais, cedendo às pressões sociais, sempre introduzem heresias contrariando os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, invertendo a ordem estabelecida. Como está escrito na Epístola de Judas, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, Jardim V4. Como escreveu o apóstolo Paulo, então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, 2 TS 2.15. C. Reter tudo o que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. A ordem de Jesus é para cautelar-se contra os falsos mestres, assim, MT 7.15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E mais o seguinte, MT 7.24 todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Como disse o apóstolo Pedro, que os falsos mestres introduzem ocultamente heresias, 2 P 2.13, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. D. Que seja pela palavra registrado nos Evangelhos. MT 24.35, disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João 14.23-24, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 17.14-17, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. AP 22.18-19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E, que seja pelas epístolas doutrinárias dos apóstolos. O apóstolo Paulo insiste a Timóteo com juramento contra os desvios doutrinários, assim, 2 TM 4.14, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás,
tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Tm 4.16. F. Que seja pelos ensinos pioneiros na mensagem pura do Evangelho. Exemplo dos ensinamentos dos apóstolos, et 2.42-43, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, irmãos, estai firmes e retém as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Ts 2.15. O princípio importante e prioritário é, e será sempre, permanecermos fiéis às tradições recebidas dos apóstolos, e aos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo registrados nas Santas Escrituras, que são o nosso referencial insubstituível, imutável, eterno, e básico da nossa fé cristã, como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. RM 10.17. Enfatizando a importância das doutrinas bíblicas, afirmemos, abracemos toda a verdade ou renunciemos totalmente ao cristianismo. O que isto significa? Não podemos acreditar em algumas doutrinas, e desacreditar em outras. Haveremos de receber toda a verdade conforme nos confiou o Senhor em sua palavra, integralmente. Sem doutrina, a vida espiritual é impossível. Parte 10. Síntese da Didaqué. Capítulo 1. Existem dois caminhos no mundo, o da vida e o da morte, o da luz e o das trevas. Neles foram estabelecidos dois anjos, o da justiça e o da iniquidade. Porém, grande é a diferença entre esses dois caminhos. 2. Este é o caminho da vida. Em primeiro lugar, deves amar ao Deus eterno que te criou. Em segundo lugar, deves amar o teu próximo como a ti mesmo. Assim, tudo que não quiseres que seja feito contigo, não o farás a outro. 3. A explicação destas palavras é a que segue. Capítulo 2. 2. Não cometerás adultério, não matarás, não prestarás falso testemunho, não violarás a criança, não fornicarás, não praticarás a magia, não fabricarás poções, não matarás a criança mediante aborto, nem matarás o recém-nascido, não cobiçarás nada do teu próximo. 3. Não proferirás perjúrios, não falarás mal, nem recordarás das más ações. 4. Não darás mau conselho, nem teu linguajar terá duplo sentido, pois a língua é uma armadilha para a morte. 5. Tua palavra não será vã, nem enganosa. 6. Não serás ambicioso, nem avarento, nem voraz, nem adulador, nem parcial, nem de maus costumes, não admitirás que se crie uma armadilha para o teu próximo. 7. Não odiarás a qualquer homem, mas o amarás mais que a tua própria vida. Capítulo 3. Filho, afasta-te do homem mau e do homem falso. 2. Não sejas irado porque a ira conduz ao homicídio, nem desejes a maldade e a paixão, pois disto tudo nasce a ira. 4. Não sejas astrólogo, nem purificador, pois estas coisas conduzem à vã superstição, nem sequer desejas ver ou ouvir estas coisas. 5. Não sejas mentiroso porque a mentira conduz ao roubo, nem amante do dinheiro, nem da vadiagem, pois de tudo isto nascem os roubos. 6. Não sejas murmurador porque isto conduz à difamação, não sejas temerário, nem penses mal, pois de tudo isto nascem as difamações. 7. Ao contrário, seja manso, porque os mansos possuirão a terra santa. 8. Sê também paciente em teu trabalho, seja bom e temeroso de todas as palavras que escutas. 9. Não te enaltecerás nem te gloriarás perante os homens, nem infundirás a soberba na tua alma, não te unirás em espírito com os orgulhosos, mas te juntarás aos justos e humildes. 10. Receberás como bem as coisas adversas que te ocorrerem, sabendo que nada ocorre sem Deus. Capítulo 4. Daquele que te ensina a palavra do Senhor Deus, te recordarás dia e noite. O respeitarás como ao Senhor, pois onde se apresentam as coisas relativas ao Senhor, ali está o Senhor. 2. Assim, pois, busca o rosto dos santos, para que te entretenhas nas suas palavras. 3. Não causes divisões, mas põe paz entre os que se desentendem, julga retamente sabendo que também tu serás julgado, não derrubarás ninguém em desgraça. 4. Não terás dúvidas se será ou não verdadeiro. 5. Não sejas como aqueles que estendem a mão para receber e encorem para dar. 6. Sim, graças às tuas mãos,
tens a redenção dos pecados, não terás dúvidas ao dar, sabendo quem será o remunerador dessa recompensa. 7. Não te desviarás do necessitado, mas compartilharás todas as coisas com teus irmãos e não dirás que são tuas. Se somos copartícipes no imortal, quanto mais devemos iniciá-lo já, a partir daqui? Eis que o Senhor quer dar a todos os seus dons. 9. Não afastarás as tuas mãos dos teus filhos, mas desde a juventude lhes ensinarás o temor a Deus. 10. A teu servo ou a tua serva, que esperam no mesmo Senhor, não os obrigar, com ira, que venham a temer ao Senhor e a ti, pois ele não veio para discriminar pessoas, mas para aqueles em quem encontrou um espírito humilde. 11. Vós, servos, permaneceis submissos aos vossos senhores como a Deus, com pudor e temor. 12. Odiarás toda hipocrisia e não farás o que não agrada a Deus. 13. Assim, pois, guarda, filho, o que tens ouvido e não lhe acrescentes coisas contrárias, nem as reduza. 14. Não te cerques da oração com maus propósitos. Este é o caminho da vida. Capítulo 5. Por outro lado, o caminho da morte é contrário àquele. Para começar, é mau e cheio de maldições, adultérios, homicídios, falsos testemunhos, fornicações, maus desejos, atos mágicos, poções malditas, roubos, vãs superstições, furtos, hipocrisias, repugnancias, malícia, petulância, cobiça, linguajar imoral, inveja, ousadia, soberba, orgulho, vaidade. 2. Os que não temem a Deus, os que perseguem os justos, os que odeiam a verdade, os que amam a mentira, os que não conhecem a recompensa da verdade, os que não se aplicam ao bem, os que não têm um reto juízo, os que não cuidam pelo bem mas pelo mal. 3. Dos quais se esgota a paciência e cerca a soberba, os que perseguem aos remuneradores, os que não se compadecem do pobre, os que não se afligem com o aflito, os que não conhecem a seu Criador, os que assassinam os seus filhos, os que cometem um aborto, os que se afastam das boas obras, os que oprimem o trabalhador, os que se esquivam do conselho dos justos. Filho, afasta-te de todos estes. Capítulo 6. E vigia para que ninguém te afaste desta doutrina, do contrário, serás considerado sem disciplina. 4. Se a cada, com cuidado, fizeres estas coisas, estarás próximo do Deus vivo, se não o fizeres, estarás longe da verdade. 5. Põe todas estas coisas em teu espírito e não perderás a tua esperança, ao invés, por estes santos combates, chegarás à coroa. 6. Por Jesus Cristo, o Senhor que reina e é Senhor com Deus Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bibliografia. Clássicos da literatura cristã. São Paulo, Mundo Cristão, 2015. Gruden, Wayne. Teologia Sistemática. São Paulo, Vida Nova, 2010.